Aleluias, glória a Deus. Glórias ao Santo de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus tremendo, ao misericordioso, aquele que é santo. Glórias a Ti, Pai, porque o Senhor é bom. A paz do Senhor, queridos. Cleiton, Aparecida. Aleluias. Só compartilhar agora, nossa. Amém. A paz do Senhor, queridos. Compartilhar onde? Pai do Senhor, meus amados, filhos do Altíssimo, filhos do Rei. Aleluias. Aleluias. Queridos, então, nós estamos alinhando as coisas, preparando o terreno, edificando algo, construindo, na verdade. Pai do Senhor, apóstolo Diogo. Estamos construindo algo para o Senhor, no qual vem esclarecer, elucidar, Luciano, vem elucidar aquilo que estava oculto, aquilo que nós sabemos que existe, sabemos que é de Deus, mas conhecemos e havia sido distorcido, pais queridos. E Deus, nesse momento, Ele está alinhando as coisas conosco, Ele está edificando algo em nós, Ele está trazendo transformação. Porque à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos abrindo esclarecimento, que nós vamos entendendo e conhecendo o que é do Pai, o que fazer no momento certo, como usar o que está operando, o Senhor vai confiando mais, porque nós entendemos, biblicamente falando, que Deus, quando prepara um soldado, Ele vai experimentar ele em todos os campos de batalha. E eu gosto muito de falar da história de Davi. Davi, ele começou primeiro cuidando das ovelhas antes de entrar nas dimensões, de começar a guerrear nas dimensões. Ele começou cuidando de ovelhas para o seu pai. Daí o próximo passo foi guerrear contra Golias. Até então ele não tinha armadura, ele não conhecia acerca do reino, acerca de guerrear pelo reino, acerca de reinar. Daí ele venceu Golias, ali ele recebeu as armaduras. Nós já vencemos o Golias na nossa vida, derrotamos o mundo quando fomos batizados nas águas. Recebemos agora armaduras espirituais quando fomos batizados com o Espírito Santo. Paz, irmã Paula, irmã Ceissa e todos que estão presentes. E agora Deus está nos preparando para que nós não coloquemos armadura de qualquer jeito, porque o mau soldado, ele não sabe nem atar as armaduras dele. Ele não sabe nem conduzir as armaduras dele, não sabe nem vestir as armaduras dele. E Deus está nos preparando para aprendermos as armaduras que nós temos e quais as armas estamos preparados para usar. Tem soldado que consegue batalhar bem de espada, mas não usa lança. Tem soldado que usa a lança, mas não conhece muito da espada. Tem soldado que não conhece a espada nem a lança, mas usa uma outra arma, usa um chicote, usa bem uma faca. Tem soldado que... Cada soldado vai saber usar bem uma arma. E o Senhor, Ele quer que nós entendamos as armas que Ele nos deu, as armas que Ele disponibilizou para que nós possamos usar. E por isso Deus, Ele vem esclarecendo muita coisa nesses dias. Ele vem clareando o nosso entendimento, nos preparando para algo maior. Ele vem derramando uma unção mais poderosa. E a prova disso é que eu duvido quem de vocês não mudou a visão, a percepção e não abriu o mundo espiritual de uma forma poderosa. Quem está assistindo essas aulas aqui e já não enxerga o Evangelho de outra forma? Quem assistiu às aulas e já não se move de outra forma, começou a ter sensações, formigamento nas mãos, fogo nas mãos, nos braços, dormência, arrepios subindo constantemente na cabeça, vindo da cabeça, subindo das costas, às vezes do lado esquerdo, outras vezes do lado direito. Quem de vocês já não está acontecendo isso? Porque está mudando o DNA.
A primeira coisa que o Senhor faz para forjar o soldado perfeito é modificar o DNA. E o que muda, pastor, o meu DNA? O entendimento. Quando eu conheço quem é Deus, Ele passa a habitar em mim com perfeição. Quando a minha mente se alinha ao meu espírito, ou seja, eu alinho alma e espírito, os dois se unem. Quando se funde alma e espírito, eu me torno uma arma poderosa. Por isso que a batalha do diabo, a guerra de Satanás, é que os filhos de Deus não compreendam essa fusão de alma e espírito, para que eles não saibam usar as armas que a ele foi proposta. Está entendendo? Porque se o filho de Deus ele não sabe usar aquilo que Jesus conquistou na cruz, as armas que Jesus deixou para usarmos nessa guerra, é um fraco, é um destruído, um derrotado. Você pode ir bem numa área, ele vai te arrebentar em outra, ele vai sempre estar massacrando, vai sempre estar destruindo você. E por isso Deus ele nos comissionou a trazer um despertar, um alerta. São poucas pessoas? São. Porque num grupo de 130 pessoas aproximadamente, nós temos aqui a média de 30 pessoas, vai, cada live. É pouco, é pouco. Saber que os filhos de Deus são tão dispersos. A palavra é clara quando diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É tão forte isso que eu nunca vi um macumbeiro falar mal do outro. Eu nunca vi um satanista falar que tem mais poder do que o outro, porque todos servem o mesmo Deus deles. Eles sabem o poder do Deus e o limite de cada um. Mas os filhos de Deus, quando recebem uma gotinha do que é de Deus, a vaidade corrompe, distorce. Aí, em vez de trabalhar para o reino, não, pensa em vender agenda. Esse não é o foco. Quando nós trabalhamos para Deus, Ele manda tudo, Ele manda agenda, Ele manda sustento, Ele manda provisão, Ele manda bênção, Ele derrama sobre nós. Pastor, mas o que é preciso eu fazer? Aprenda a usar o dom da fé, alinhe-se com o reino e trabalhe pelo reino, não pela destruição do reino. Jesus ele falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. E quem é por nós não é contra nós. Mas se está contra o reino, como é que está por Cristo? Não pode estar. Não tem como estar por Cristo. Se eu milito contra o reino, eu não estou militando a causa de Jesus. Se eu milito contra os pastores ou contra os crentes, eu não estou militando a causa de Jesus. Paz, pastor Antônio Pedro. Então, o que nós estamos fazendo é um trabalho de formiguinha. É pesado, é difícil. Porque assim como Cristo lidou com 12 pessoas, porque não deu para lidar com 70, paz, pastor Ezequiel. Ele não conseguiu habilitar os 70, ele lidou com 12. Já foi difícil porque eram 12 caráteres diferentes. Nós estamos tentando fazer o mesmo aqui. Paz, pastora Zilda. Estamos tentando alinhar isso, entendeu? Para que nós todos, pelo menos, se sobrar meia dúzia daqui, glória a Deus, querido. Dos que entenderam o que é reino, dos que alinharam com o reino, dos que tiraram as placas do seu coração e passou a servir um Jesus sem placa. Um Jesus sem igreja, onde a igreja ela é católica, ela é universal, onde é um pelo outro, um orando pelo outro, um clamando pelo outro, um abençoando o outro, sabe? Porque a maior derrota da igreja é quando um pastor se levanta e fala: eu tenho mais que ele, eu tenho mais que tal pastor, eu recebi mais que fulano de tal. Todos nós somos vasos de barro, fracos, incapacitados, e é Deus que escolheu nos usar pela misericórdia dele. Mas sabendo que somos vasos de barro, que somos fracos, eu vejo muitos cair na sua própria vaidade. É tudo engodo do diabo, é tudo engano maligno. Nós não somos nada. Ah, pastor de Carlos é homem de Deus, porque você também é homem de Deus. Ninguém confessa Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém chama o outro homem de Deus se não for pelo Espírito Santo. Todos nós somos homens de Deus. Todos nós temos aquilo que Deus derramou, Ele soprou sobre mim e você. Todos nós temos, o que nós precisamos é descobrir o que temos. Entender o que temos para andar naquilo que temos. Amém, queridos? Vamos orar para a gente dar uma recapitulada no que passou, para pegar aqui o fio da meada e entrar na aula de novo. Amém? Já tem um número bom, já dá para a gente começar. Pai, te damos graça por estar conosco. O Senhor sempre está, Pai, e por isso eu te amo. Porque o Senhor é perfeito e tens feito as suas obras em nosso coração. Meu Deus, eu peço neste momento que o Senhor abra os céus e envie os anjos de Miguel para amarrar todo demônio que queira impedir o mover, Senhor, dessa unção. O mover dessa obra, o mover da sua glória, o mover da herança do Senhor em nós. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, com o seu amor, com a sua glória, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ativa agora o dom da palavra de conhecimento.
e da palavra de sabedoria, o dom de mestre e o dom da fé, e envia os anjos que ensinam nas recâmaras ocultas nos passos celestiais, para nos ensinar um pouquinho mais, Senhor. Envie também os ministradores para ministrando ao coração dos seus servos. Enquanto ministramos aqui, eles são ministrados lá, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Francisco. Queridos, estávamos falando o dom da fé. Falamos de 3 níveis de fé. E esses 3 níveis de fé são cotidianos, são frequentes em nossa vida, sendo que os 2 níveis principais são graça e misericórdia. É a fé sálvica e a fé fruto. Essas fés, a fé sálvica é fé para salvação, é fé naquilo que é natural. A fé fruto é a fidelidade, é a honra com o ministério. Essa é a fé fruto, porque ninguém oferta e dizima se não tiver fé para fazer essas obras. Ninguém coopera com o pastor, ou com o obreiro, ou com a vida, se não houver fé fruto. Se não houver o fruto da fé manifesta nele. Essa é a fé fruto. Agora entramos na fé dom. A fé dom não é dada a todos, é dada àqueles que recebem esse dom em especial, para cooperar com os outros dons, trazendo fortalecimento. E agora nós vamos entrar a partir de hoje. Eu quero ver se eu termino hoje, na verdade, essa aula. O dom da fé versus dom da operação de milagres. O que funciona, como funciona cada um, porque um é ativo e o outro é passivo. Um trabalha para o reino, o outro trabalha para nós. Qual trabalha para nós em prol de nós mesmos? O dom da fé. O dom da fé, ele me beneficia, te beneficia. Eu dei um exemplo forte sobre como orar por mim mesmo para eu ser curado, usando a terceira pessoa. Nesse ponto, eu tenho que usar o dom da fé sobrenatural, para que quando aquela pessoa receber lá, eu traga para mim, sugue para mim, arraste para mim, para que eu receba a cura. Não sei se vocês viram, quarta, quinta-feira, eu ministrei, eu estava meio ruim da coluna, minha coluna saiu fora do lugar e não estava legal. E eu liguei para minha mãe e orei com ela, e lembra que eu falei? O milagre é instantâneo e a cura é prolongada. Hoje eu estou bem, graças a Deus, a coluna sarou, a oração funcionou mais uma vez, eu fui abençoado pelo Senhor mais uma vez, para a glória de Deus. O Senhor tem cooperado conosco, está entendendo? Então quando eu ministro, quando eu opero no dom da fé, eu me beneficio. Quando eu opero na operação de milagres, beneficio ao próximo, amém? A operação de milagres é para o reino, o dom da fé é para mim. Mas é só para mim, pastor? Não, o dom da fé também coopera com os outros dons sobrenaturais, ativando eles, fazendo com que eles se movam perfeitamente. Através do dom da fé, tudo aquilo que eu falo vai acontecer. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas é preciso do dom da fé, para que aconteça coisas mais abundantes, coisas mais incríveis, coisas mais gloriosas, por assim dizer. Vamos falar agora o dom da fé versus o dom da operação de milagres. O dom da fé também é distinto da operação de milagres, embora os 2 dons produzam milagres. Um desses dons é ativo e o outro passivo, como acabei de falar. A operação de milagres é ativa, opera ativamente o milagre. O dom da fé não opera um milagre, mas recebe passivamente um milagre. Ou seja, a operação de milagres opera um milagre. O dom da fé ele não opera, ele recebe um milagre. Espero estar sendo claro. Se alguém tiver alguma dúvida, mas para o final eu vou responder nas dúvidas. Hoje eu preciso focar. Quando Daniel estava na cova dos leões, recebeu um milagre. Naqueles dias, bem como no decurso da história, tem havido aqueles que foram jogados aos leões, e os leões os devoravam, porque os leões não devoraram a Daniel. A Bíblia diz, assim foi Daniel tirado da cova e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6, 23. Ou seja, Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Para qualquer um de nós, jogado na cova dos leões, poderia ver um leão e comer, acabou. Tanto quanto aqueles homens, quando Daniel foi tirado, eles foram jogados, eles foram devorados pelo leão. Por quê? Eles não tinham o dom da fé operando através da vida deles. Daniel, ele operava de tal forma no dom da fé. Eu falei antes sobre a ressurreição. Daniel ele operou até na ressurreição de sua esposa. E há muitos pontos no dom da fé em que nós vamos descobrindo aos poucos quando oramos.
Uma vez eu fui com a minha esposa fazer visita num lar, e aquele lar estava sendo atacado por espíritos malignos, por macumba feita dentro da casa. E nós oramos com aquela família tal, e o Senhor ele até revelou para minha esposa que havia macumba, e nós procuramos, até foi achado depois essa macumba. Mas eu ungi a casa, coloquei a mão e ordenei, decretei no mundo espiritual que quem fez a macumba não conseguiria mais entrar naquela casa, a não ser se fosse convidado, porque aí quebra a regra de reino. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. E eu decretei que aquela pessoa não entrava, e uma pessoa da família chegou no dia seguinte e não pôde entrar na casa, não conseguiu entrar na casa, não conseguiu passar os portões. Mas por que, pastor? Que unção poderosa é essa? Não é unção, eu só usei o dom da fé, eu pratiquei a mesma fé que Pedro praticou quando disse para Cristo: pede que eu vá contigo, permita que eu vá contigo. E o Senhor falou: vem, e Pedro também andou sobre as águas. Eu só usei a mesma fé. Essa fé é a mesma fé que usamos para produzir chuva, ou para parar de chover. É a mesma fé que usamos para trazer um morto à vida. É a mesma fé que usamos para operar milagres verdadeiramente. É a mesma fé, é a fé dom. Não é uma fé normal, uma fé natural. Não é uma fé fruto também. É a fé dom. Não há dúvida que Deus deu a Daniel fé especial, uma manifestação desse dom do Espírito, para receber uma manifestação para receber o livramento. Daniel não fez nada, simplesmente deitou-se e foi dormir. A sua fé era passiva ao invés de ativa, mas não deixou de receber o seu milagre. Ou seja, Daniel não operou na operação de milagres, ele só recebeu a fé. E ele trabalhou na fé e foi dormir, não se preocupou com o que ia acontecer. Vemos Jesus exercendo esse tipo de fé quando dormia na popa de um barco no meio de um grande temporal de vento. Marcos 4,38. Alguém pode argumentar sim, mas se trata do próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, nunca fez nada senão mediante o poder do Espírito Santo. Jesus se despojou voluntariamente dos poderes que tinha como Filho de Deus quando ele veio à terra. Filipenses 2,7. Jesus era tanto Filho de Deus antes de o Espírito Santo vir sobre ele e ungí-lo quanto era depois de ele ter sido ungido. Mas porque ele resistiu ao vir à terra, melhor, ele desistiu ao vir à terra daquele poder inerente a ele como Filho de Deus. Quando ele veio à terra, Jesus nunca operou nenhum milagre antes do tempo. Jesus foi batizado por João e o Espírito Santo veio sobre ele aos 30 anos. Jesus, antes dos 30 anos, ele não operou milagre algum, ele não fez nada, ele apenas crescia na graça e no conhecimento. Mas ele ainda não tinha nele os dons. Ah, mas ele era Jesus, pastor. E daí? Ele era filho de Maria até então. Ele era um filho de uma mãe, cuidado como um ser humano, que comia, bebia, dormia, cansava, sentia dor, assim como nós. E ele só pôde operar nos dons do Espírito Santo após os 30 anos, quando ele foi batizado no Jordão. O Espírito Santo veio sobre ele e a partir dali ele pôde operar nos dons. Antes disso, nem ele nem nós, queridos, podemos. Amém? Veja bem, quando Jesus estava na terra, ele ministrava somente como um homem ungido pelo Espírito Santo. Se ele tivesse operado milagre por algum poder que estava inerente a ele, como Filho de Deus, ele não nos teria dito que podíamos fazer as mesmas obras que ele fazia. Mas Jesus disse com clareza: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está em João 14, 12. Se, porém, Jesus fazia as obras como um homem ungido pelo Espírito Santo, certamente os crentes, sob a inspiração e unção do Espírito Santo, podem fazer as mesmas obras. Enquanto o grande temporal de vento varria o mar e ameaçava a viagem segura dos discípulos até o outro lado do lago, Jesus estava dormindo na popa do barco. Marcos 4,38. A tempestade não o perturbava,
E enquanto os leões movimentavam-se no covil, Daniel deitou-se e dormiu no meio do perigo, com perfeita paz e segurança. Por quê? Porque tanto Jesus quanto Daniel possuíam uma fé além da simples fé geral que cada crente pode receber por meio de ouvir a palavra. Então nós entendemos, querido, que nesse momento tanto Daniel quanto Jesus, eles operavam na fé sobrenatural, na fé dom. Não era a fé rema, que veio através da palavra rema, era a fé desenvolvida pelo Espírito Santo, a fé recebida como um dom sobrenatural. Entenda que Jesus, para operar no ministério dele, ele teve que receber também os 9 dons e os 5 dons ministeriais. Jesus, ele operou nos 5 dons ministeriais e nos 9 dons do Espírito Santo. Pai do Senhor a todos que ainda não dei. Nos 5 dons ministeriais e os 9 dons do Espírito Santo, e encontrava-se nele também os 9 frutos, ou seja, ele trabalhava na plenitude do Espírito. Nós humanos, pode ser que alguém consiga trabalhar nos 5 dons ministeriais, nos 9 dons de poder, mas vai ser quase impossível achar alguém que ministre nos 9 frutos do Espírito, nos 9 dons ministeriais e nos 5 dons de poder, assimilando-se ou assemelhando-se a Jesus Cristo. Será difícil, porque o ser humano ele é varrido por qualquer vento de doutrina, pela ira, pela cólera, pela mácula, pela vida financeira, pela vida sentimental. O ser humano ele é sujeito a dores, que Jesus ele se purificou dessas dores por 40 dias no deserto. Nós temos muito mais dificuldades que ele, mas se assim Deus permitir, nós buscamos operar perfeitamente nos dons, pelo menos, e nos ministérios que Deus for nos permitindo. Hoje eu costumo dizer que nós começamos a trabalhar no evangelístico, aí virou evangelístico pastoral, mudou para evangelístico profético, pastoral profético, perdão. Hoje a gente trabalha mais com pastoral apostólico, porque entra o ministério de ensinamento. O pastoral, a função do apóstolo, diferente do que muitos acham que é ter um dom de autoridade maior, que é ter uma autoridade maior, não. A mesma autoridade que tem um pastor, tem um apóstolo. A mesma autoridade que tem um apóstolo, é evangelista. A mesma autoridade que tem um evangelista, tem o profeta. E o mestre, ele trabalha nas outras 4 autoridades. Se for analisar bem, o mestre é quem tem mais autoridade dentre os 5 ministérios, porque ele pode operar em qualquer um desses ministérios com perfeição, exceto o profético. Porque o profético você tem que ter um chamado especial, você tem que aprender sobre as dimensões, viajar nas dimensões, alguns por sensibilidade, outros por visão, outros por audição. Também é uma das formas de se viajar nas dimensões. E isso muitas vezes é vetado ao mestre se ele não desenvolver o ministério profético. Amém? Tá pegando? Mas eu não quero falar sobre dons ministeriais aqui, porque não é esse o foco hoje. Não é o foco falar sobre dons ministeriais, nem liderança, nem poder, nem corrupção, nada disso. O negócio hoje é falar do dom da fé. Quando o dom da fé está em operação, é possível que nada seja visto na ocasião para confirmar que a pessoa recebeu a resposta. Por isso a fé especial pode prolongar-se por um longo período de tempo e ser sustentada ou continuada na sua ação de passivamente receber o milagre. O dom da fé, queridos, muitas vezes nós não prestamos atenção nele se movendo, ele se movimentando, porque muitas vezes ele entra em ação. A base que eu tenho para isso, o que eu falo muito disso, ele pode levar até bastante tempo. O Jacó chegou para Labão e falou no meio daquele monte de ovelha branca: Labão, eu quero a paga pelo meu trabalho. E o que quer? Eu quero as ovelhas malhadas, pintadas e riscadas. Olha isso, gente. Como é que eu chego no meio de um bando de ovelhas tudo branca e falo: eu quero as ovelhas malhadas, pintadas e riscadas? Ou seja, ele colocou a fé em ação. E já aconteceu, pastor? Não, foi no decorrer dos anos foi acontecendo. Porque a fé, o dom da fé, ele não opera instantaneamente assim, ó. Muitas vezes
nós pedimos algo para Deus, geramos a fé para receber aquilo, mas vai demorar um pouco para receber. Às vezes até anos, isso é normal, porque o dom da fé, ele vai destravar algo no mundo espiritual e vai trazer à existência o que foi gerado na quarta dimensão, traz para a terceira. E daí, até a gente tomar posse, há uma conquista, há um trabalhar. O dom da fé, ele trabalha um pouco mais lento. Tudo que é para nós, que vem para nós mesmo, é bem mais lento. Eu já ouvi pastores falar que já recebeu não sei quantos carros pelo dom da fé. Senhor, eu preciso para o ministério, Deus vai e manda. Ativou a fé, Deus manda. Ah, Senhor, eu preciso de provisão para alinhar o ministério, Deus manda. Tá entendendo? Amém? Eu estava montando a igreja, chegou quase nos dias de inaugurar, e o dinheiro de montar a igreja acabou, e faltava ainda comprar madeira para o altar e fazer mais algumas coisas, tinha parede, tinha um monte de coisa para fazer ainda. E eu me lembro, eram umas 3 horas da tarde, e eu dobrei o joelho e falei: Senhor, o Senhor falou para quando começarmos uma torre fazermos as contas para não passar vergonha. Eu comecei a fazer uma obra para Ti, eu fiz as contas, e agora vou ser envergonhado porque faltou provisão para terminar. Aí demorou 1h30 mais ou menos, um irmão me ligou: pastor, o senhor me avisou aqui que está faltando dinheiro. Eu falei: glória a Deus, tá, Vaz. Aí ele falou: tô depositando amanhã. Beleza, já dá para dar uma aliviada. E vou dar mais uma oferta. E amém. Aí um outro irmão ligou: pastor, o senhor me incomodou aqui acerca do altar, eu estou ofertando a madeira do altar. Eu falei: eita glória. Tá entendendo? Eu simplesmente dobrei o joelho, falei: Deus, tá faltando. O Senhor começou uma obra. Foi o Senhor, não fui eu. Ativei a minha fé, eu sabia que Ele ia prover. Porque eu sabia com quem eu estava lidando. Eu sabia para quem eu estava fazendo, e para quem e por quem eu estava trabalhando. Então eu só ativei a fé e as coisas aconteceram. Tá entendendo? O dom da fé vem para nos ajudar nas coisas que para nós, como humanos, é impossível. Vem para operar um milagre, nos trazendo provisões do mundo espiritual para o mundo material, trazendo a existência que não existe. Tem um pastor que eu gosto muito dele, ele falou que já ganhou para mais de 40 carros, entendeu? As pessoas chegam e ofertam no ministério dele. Ele falou: eu só tenho um, porque eu só preciso de um, porque tudo que Deus derrama sobre mim é para eu molhar as pessoas. Tá entendendo? Tudo que vem sobre nós é para abençoar. Uma chave muito importante que nós não prestamos muita atenção, mas a multiplicação dos pães, o contexto, multiplicação dos pães está errado. A Bíblia tinha que colocar assim, a divisão dos pães, porque os pães só multiplicou quando Jesus repartiu. Muitas vezes o nosso ministério, as nossas coisas ficam travadas, porque a gente só pensa em vem, e vai juntando semente. Lembra que José, quando juntou semente, foi para repartir com o mundo inteiro. Foi por isso que ele juntou semente por 7 anos. E não faltou, e multiplicou de tal maneira que enquanto José estava no governo, o Egito era rico. Está entendendo? Está pegando? Porque quando nós recebemos e repartimos, multiplica, porque a fé aumenta e o dom ativa mais forte. Por exemplo, foi pelo dom da fé que os patriarcas da antiguidade empunhavam as mãos nos filhos e pronunciavam sobre eles uma bênção ou uma maldição que, às vezes, seria cumprida muitos anos mais tarde. Assim vemos acontecer nas histórias de Abraão, de Isaac e Jacó. Tratava-se do dom da fé em operação. Pela fé sobrenatural, pela fé especial em operação, esses patriarcas acreditavam que aquilo que disseram seriam cumprido, mesmo se isso levasse muitos anos. Isso é muito importante, eu quero até dar um alerta aqui. Muitas vezes nós proferimos maldição sobre pessoas. Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar e vai levar para a cova. Leva. Se for um daqueles dias que você está sensível, o dom da fé está em operação, e você profetizar uma coisa dessa contra a vida da pessoa, ela vai morrer e você ainda vai cometer um outro ato de pecado. Você vai falar assim: está queimando mesmo, pastor. Está queimando e queimando muito. Você vai falar assim: tá vendo? Eu falei lá, ó, Deus pesou a mão, Deus levou mesmo para a cova. Não foi Deus não, querido, foi você. Você é assassino, é homicida. Então nós temos que vigiar. Noé, ele foi um homem perfeito diante de Deus até amaldiçoar Canaã.
até amaldiçoar toda a geração da África. Todos os descendentes da África, toda a geração de Canaã foi amaldiçoada, a África como é até hoje. Presta atenção como é aquele povo. Tá entendendo? Então, nós não podemos sair proferindo aquilo que vem na boca. Nós temos que repreender e abençoar. Repreender e abençoar. Porque vai que eu pronuncio algo, gero no meu coração, ativo o dom da fé, eu mato a pessoa. Pedro, ele não falou muita coisa para Ananias, não. Ah, porque me disse, é o Espírito de Deus, agora vai morrer. O cara caiu morto. Falou a mesma coisa para essa filha, caiu morta. Ah, o Espírito Santo matou. Não, foi a unção que estava na vida de Pedro. Quando ele falou pelo dom da fé, ele matou. Matou Ananias e matou Safira. Gente, nós temos que aprender a nos mover perfeito em Deus. Nós temos que aprender a ter vigilância. Se não me engano, acho que é Lucas 22, diz, aquele que eu amaldiçoar será amaldiçoado, e aquele que eu abençoar será abençoado. Ou seja, me deu o poder para reviver e para matar. Me deu o poder para perdoar pecado e para pôr em pecado. Está entendendo? O poder nos foi dado como filhos. Nós temos que tomar cuidado com esse poder, porque quando muito poder é dado também muita responsabilidade para com ele. Por isso aqui, queridos, vocês receberam muito nesses dias. Foram ensinamentos com muitas chaves reveladas. Sejam prudentes com o que vão fazer com isso. Tomem cuidado, porque da mesma maneira que funciona na sua vida, crente como filho de Deus, funciona na vida do satanista como filho de Satanás. Ele só precisa das chaves, porque a unção ou a anti-unção ele já tem. Está entendendo? Ele só precisa das chaves que te foram reveladas. Se ele trabalhar nas mesmas chaves, fazendo o mesmo que você faz, vai funcionar do mesmo jeito, porque ele já tem os capeta que faz. Ele é tudo comando, mediante a unção. Nós temos que andar atentos no reino, atentos, vigiar. A Bíblia ela não manda orar primeiro, ela manda vigiar para depois orar. E eu espero que vocês saibam trabalhar com diligência naquilo que foi confiado a vocês, nas armaduras, nas armas que foi confiado. O dom da fé é um dom ou capacitação divina da parte do Espírito Santo de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado pelo homem ou falado por Deus a acabar realizando-se um milagre, expressão vocal, certeza, maldição ou benefício, criação ou destruição, remoção ou mudança, quer humano, quer divino, acabará se realizando quando for falado segundo a inspiração desse dom da fé. Está entendendo? Esse dom, ele move os tempos, ele move as dimensões, ele move os anjos, ele move os demônios, ele move até o coração de Deus quando você fala mediante esse dom. Elias, ele falou uma simples palavra: mediante a minha palavra não choverá por 3 anos e meio. E não choveu, querido, não choveu. E aí nós vemos que Elias, ele tinha uma fé forte, ele orou para não chover, não choveu. Só que Elias, quando foi pedir agora para chover, ele ralou. Porque primeiro, eu falei mediante a minha palavra, agora eu tenho que pedir perdão para desfazer a palavra que eu lancei. Está entendendo? Quantas vezes Elias se arrependeu, queridos? Aí ó, Eliseu profetizou mediante o dom da fé contra os 40 discípulos dele, hein, que chamou de careca. Os meninos que estudavam, os filhos de profeta. Os 40 morreu por chamar de careca. Que se me chama, cuidado, hein, que fala de mim. Vigia. Os 40 morreu. Entendeu? Elias, ele teve que se arrepender 7 vezes, porque por 7 vezes a Bíblia é clara. Ele fala, vai lá ver se já vê alguma coisa. O outro ia lá na beira, olhava lá para o lado do oceano, não vejo nada. Quando foi na 7ª vez, ele voltou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Todo mundo olha isso e fala, olha, o homem de Deus profetizou que nada, ele estava se arrependendo ali, clamando a Deus, Senhor me perdoa, pela palavra que eu lancei, Senhor me perdoa, porque foi eu que amaldiçoei a terra. Foi eu com a minha palavra que lancei maldição na terra. E ali clamando, eu creio que ele ficou o dia inteiro ali clamando ao Senhor, até chover. Está entendendo? Nós temos poder para amaldiçoar e para abençoar, para abrir os céus, para fechar os céus. Nós temos poder para matar, para ressuscitar. Nós temos poder para edificar, mas temos também para destruir. Nós temos poder para levantar e para dizimar. Está entendendo? Está tudo aqui, ó, no dom da fé, mediante uma palavra. Está tudo em nós, como filhos de Deus.
O que nos foi dado, querido, entenda, todo o poder da criação foi dado a Adão. Adão, além de criar, colocava nome. Certa feita, uma pessoa me perguntou: rapaz, você fica colocando nome do demônio? A Bíblia não dá respaldo para colocar nome do demônio, não. Se querer chamar o capeta de gatinho e for ligado e alguém mais repetir comigo, tá ligado no céu. É o nome que se pega, é o nome que ele vai ter. Por isso que um espírito, o mesmo espírito, tem um nome aqui, tem outro nome na África, tem outro nome na Europa. E por que funciona, pastor? É o mesmo nome da... porque lá ele foi nomeado assim. E dois ligaram, se ligou, tá ligado. Tá entendendo? Nós temos o poder criativo, nós temos o poder de dar nome, nós temos o poder de trocar nome, nós temos o poder de destituir nome. Foi dado a nós como filhos de Deus. Eu quero falar um pouco de um profeta que muitos conhecem, Smith Wigglesworth. Eu separei aqui uma pequena matéria. Ele era conhecido como o pai da fé. Ele andava num dom da fé tão tremendo, queridos. E eu vou ler a notinha que eu separei aqui, é coisa rápida. Smith Wigglesworth diz que se você der um passo na fé comum e quando você chegar ao término daquela fé, muitas vezes esse dom sobrenatural da fé especial entrará em ação. Uma razão porque mais gente não vê a manifestação da fé especial operando na sua vida é que não empregam primeiramente aquela fé que já possuem. Ou seja, pastora Sheila, ou seja, a chave de ignição para a fé sobrenatural é a fé normal, é a fé padrão que todos temos. Às vezes eu ensino as pessoas, eu transfiro os dons e falo: agora vai você e ora. A pessoa chega lá: ai Deus, chega o coração meio assim: ai Deus, faz, eu não quero passar vergonha, faz Senhor. Para com isso, querido. Eu já trato logo essas pessoas: filho, fala com fé. Não, pastor, eu fiz, não funcionou. Faz de novo, mas faz igual homem, faz com voz de homem, com fé, dando ordem, autoridade. Aí faz. Pastor, funcionou. Fé, é tudo simples no reino de Deus. Quem complica somos nós, os seres humanos, que são seres simples, que complicam as coisas para dizer que são complicados. Aleluias. No ministério de Wigglesworth, pelo menos 3 pessoas diferentes foram ressuscitadas dentre os mortos, e é provável que tenha havido muito mais. Um exemplo de uma pessoa que foi ressuscitada dentre os mortos foi um homem chamado Sr. Mitchell, a quem Wigglesworth conhecia pessoalmente. Certo dia, ao voltar à casa de um culto ao ar livre, Wigglesworth ficou sabendo pela sua esposa Polly, que estava na casa do Sr. Mitchell no dia anterior, quando Wigglesworth tinha visto Mitchell. O enfermo estivera à beira da morte. Enquanto Wigglesworth se aproximava da casa de Mitchell, escutava gritos provenientes de lá. Ao entrar no quarto, o Sr. Mitchell passou pela senhora Mitchell, que se lamentava. Ele se foi. Já se foi. Wigglesworth relatou sua experiência. Simplesmente passei pela senhora Mitchell, entrei no quarto e imediatamente vi que Mitchell partira. Não compreendia por quê, mas comecei a orar. Minha esposa sempre tinha medo de que eu fosse longe demais e me agarrou no braço dizendo: não faça isso, papai, não está vendo que ele morreu? Continuei orando e, no entanto, cheguei até onde podia com a minha própria fé. E então Deus tomou posse de mim. Ele me envolveu de tal maneira que eu podia crer em tudo. A fé do Senhor Jesus Cristo me agarrou e uma paz sólida entrou no meu coração. Exclamei: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E ainda hoje Ele continua com vida. Aleluias, ainda hoje que eu falo, queridos, naqueles dias lá que foi escrito isso no livro. Amém? Receber de volta um morto ressurreto para a vida está além da fé normal das pessoas. Com nossa fé comum, poderíamos tentar fazer aquilo que o Wigglesworth fez. Poderíamos tirar alguém do leito de morte, colocá-lo de pé e ordená-lo a andar. Mas nem por isso andaria mesmo. Por quê? Porque é necessário uma manifestação sobrenatural do poder de Deus para receber um milagre tal como esse. Eu lembro de um
pastor aqui que nos ministrou uma época, ele falou que ele presenciou uma cena muito forte. E eu assisti algumas cenas também dele. E tem no YouTube para quem quiser ver. Missionário Davi Miranda ressuscitando mortos. Se alguém já viu, bênção. Quem nunca viu, procure no YouTube. A oração é muito forte. Ele começa a orar e ele começa a ordenar o espírito de vida voltar. Daí a pouco a pessoa começa a tomar choque. Vai tomando choque. Daí a pouco a pessoa volta à vida. É muito forte. Quem nunca viu, veja. Teve uma história que eu fiquei sabendo lá, me contaram, não vi, não presenciei, mas o dom da fé com esse homem era tão grande, que trouxeram para ele um homem já morto há 3 dias, que estava fétido já, e ele orou, e esse moço voltou à vida, entendeu? Então é para nós, para os dias de hoje, esse dom, é para nós, mas precisamos trabalhar a fé é um músculo, querido. A Bíblia ela declara que se tivermos fé como um grão de mostarda, o problema é que a igreja começa pregando errado. A igreja fala que a fé do tamanho do grão de mostarda nunca foi. Deus deu a cada um uma medida de fé. Tá entendendo? Pode ser que um tenha uma maior, uma menor. A fé como um grão de mostarda que lançado em terra fértil, nasce uma árvore tão grande onde se aninham os pássaros, as aves do céu. Tá entendendo? É como o reino de Deus, ele só cresce em terra fértil. O reino de Deus também é como um grão de mostarda. Se lançado num coração fértil, ele cresce e prospera. A fé, ela não é do tamanho, viu, crente? Corrija aí. A fé é como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas se lançado em terra fértil, vai nascer uma árvore gigantesca. Glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Diogo conhece Davi Miranda. Sim, eu conheço a família Miranda, já fui ministrado por eles, parabéns. Eles são bênção, mas eles não compreendiam transferir de unção. Eles não andavam nesse princípio. É tanto que o Davi Miranda, ele morreu e não deixou discípulo. Ele fez igual Pedro. Ele falou, eu vou para o céu e vou levar o que é meu. Ou seja, os dons eram dele. Isso é muito ruim na igreja. Muitos receberam dele? Recebeu. Porque aqueles sedentes e famintos que descobriram a chave, recebe de qualquer um, querido. Você não precisa pedir impartição. Gere fome no seu coração e vai lá e peça uma oração. A pessoa vai pôr a mão para Deus abençoa. Tá bom, tô abençoado, já era. Eu sou assim. Eu quando quero um dom de alguém, eu não peço para ele transferir para mim, porque as pessoas são orgulhosas. O espírito de orgulho habita no coração do crente. Eu simplesmente me abençoa, ora por mim. A pessoa ora por mim, eu recebi, acabou. Tá entendendo? Eu só preciso que ele transfira para mim a bênção paternal, a bênção sacerdotal. Foi assim que Abraão ele abençoou a Isaac. Foi assim que Jacó recebeu a bênção de Isaac. Tá entendendo? Foi assim que Moisés abençoou a Josué. E quando eu quero, eu só peço isso. Se é um grande homem de Deus, eu quero, e Deus me direcionou aí, porque eu não vou em qualquer um, queridos. Eu não busco qualquer unção. Eu não negocio o que Deus me deu, o que Deus me emprestou. Muitos de nós falamos assim, eu tenho dons. Você não tem dons, os dons têm em você. Ou seja, os dons são de Deus, e Deus tem em você. Ele é o seu dono, cara. Então você é dele. Os dons não são seus, você é dos dons. Entendeu? Eu uso tal dom. Não, você não usa tal dom. Tal dom te usa, é diferente, é o contrário. É o contrário, nós não usamos nada. Deus nos usa através dos dons. Os dons não são nossos, eu não tenho dom algum. Eu sou usado por Deus em tal dom. Aí, perfeito. Nós não temos nada, eu não tenho nada, você não tem nada, somos apenas filho que o Pai nos usa na medida que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele planejou para nós. Tá entendendo? Eu uso tal dom. Não, você não usa, Ele te usa, é diferente. Os dons são do Pai e Ele te usa como Ele quer. Amém? Pastor, você imparte tudo que é seu, você transfere tudo que é seu, você ensina tudo que é seu. Nada é meu, eu estou aqui só de passagem, nem eu sou dessa terra. A casa, carro, nada é meu, é tudo de Deus. Tá entendendo? Dom, o Pai emprestou por misericórdia. A unção é dele, o céu é dele, a terra é dele, tudo glorifica a Ele, nada é nosso. Nós só somos apenas tutores, estamos cuidando do que é dele, por enquanto, para que Ele cuide de nós. Ou seja, quando você cuida bem do que é do Pai, o que que é dele, que está em você, vai cuidar de você, da sua vida. Você sabe por que tem muito crente lascado? Porque não entendeu que é a unção que traz prosperidade. Não entendeu que é a unção que atrai bênçãos.
e começa a usar Deus para proveito próprio, querendo atrair bênção. Não espera isso não, querido. Use a unção ao favor de pessoas, que a unção vai atrair bênção para a sua vida. Está entendendo? Não é você que atrai, é a unção que atrai as coisas do reino para a sua vida. Dons do poder frequentemente operam juntos. Os 3 dons de poder, frequentemente, já falei isso no passado, eles operam juntos. Conforme já mencionei, os 3 dons de poder, o dom da fé, os dons de curar e as operações de milagres, frequentemente operam em conjunto. No caso de ressuscitar os mortos, todos os 3 dons de poder, o dom da fé, os dons de curar e a operação de milagres funcionam em conjunto. Essa é uma das razões porque não vemos muitas pessoas ressuscitadas dentre os mortos. Alguns entre nós podem ter um ou mais desses dons operando em nossa vida, mas poucos entre nós temos todos eles operando em nossa vida. Ou seja, quando nós operamos nos 3 dons de uma vez, é possível e é fácil ressuscitar os mortos. Jesus, quando ele chegou para ressuscitar, eu nem vou falar de Lázaro, mas eu vou falar de Tabita, né, a menininha, a filha de Jairo. Quando ele chegou para ressuscitar ela, naquele momento, ele orou simples. Ele orou simples, ele só pegou na mão da menina. Ou seja, do que estava nele, ele transferiu para a menina. Os 3 dons estavam em operação. Primeiro, o dom da fé, para saber que o Espírito ia voltar. Segundo, a operação de milagres, para trazer o Espírito de vida de volta. E o dom de curar, para curar a enfermidade que matou ela. Os 3 dons operando junto ali, trouxe aquela menina de volta. Só eles, pastor? Não. A palavra de sabedoria também estava em ação. Porque Jesus, antes de ressuscitar ela, ele já tinha visto ela ressurreta. Amém? E é sempre assim. Em primeiro lugar, para ressuscitar o morto é necessário fé sobrenatural, o dom especial da fé, para chamar de volta o espírito da pessoa, depois que este ter saído do corpo. Depois seria necessária a operação de milagres, porque o corpo teria começado a deteriorar-se, como no caso de Lázaro, João 11:39. Ressuscitar os mortos também exige os dons de curar, porque se a pessoa ressuscitada dentre os mortos não for curada, a enfermidade lhe causará a morte continuaria afetando o seu corpo e a pessoa voltaria a morrer. Sendo assim, a pessoa também teria que ser curada. Logo, todos os 3 dos dons de poder estão em manifestação quando alguém é ressurreto dentre os mortos. Às vezes, algumas pessoas têm pensado que é o dom da fé que está em operação quando os enfermos são curados. Mas, no caso da cura, trata-se da operação dos dons de curar. Trata-se da operação dos dons de curar. Na purificação de um leproso, ou na cura de alguma enfermidade incurável, ou de algum aleijado, os dons de curar estão em operação. Amém? Então estão todos juntos ali, alinhados, trabalhando junto. Todos eles trabalham junto para poder trazer essa fé sobrenatural, trazer a cura e trazer a operação de milagres. Muitos de nós, através do Toque Revela, recebemos a operação de milagres junto com o dom de curar no mesmo pacote. É claro, a operação de milagres, ela trabalha em diversas vertentes. Eu sempre falo que é um dos dons mais extensos que existe. Tem vertentes demais. A operação de milagres, para nós, no Toque Revela, ela ministra pó de ouro, ela ministra pedras, essas pedrinhas gemstones, tudo gerado pelo desejo do seu coração. Se o seu ministério desenvolver para isso, tomar para esse lado de aparecer pedrinhas, vai aparecer um monte de pedras, você vai se enjoar de pedra, mas vai diminuir a cura, vai diminuir as outras operações. A anestesia espiritual, por exemplo, vai ficar mais fraca, cada coisa vai de acordo, você gera. O exemplo que eu tenho disso, tem igrejas, ministérios focados em finanças, e essas igrejas focadas em finanças, elas conseguem prosperar pessoas. Tem igreja focada em cura, essas igrejas focadas em cura conseguem curar pessoas. Tem igreja focada em fazer malabarismos, aparecer pedra, pó de ouro, ministério focado nisso. Vai acontecer muito disso, com muita facilidade. É tudo foco. Se a igreja é focada numa coisa, naquilo que ela é focada, naquilo que o coração do pastor trabalhar, o pastor da igreja trabalhar, ela vai crescer naquilo. Tá entendendo? Meu foco, eu gosto de focar muito em honra, porque a honra atrai as bênçãos. E nós vemos que aqui
Os dons, eles vão manifestar, a manifestação através do dom do Ministério Toca e Revela, a manifestação do pó de ouro vem através desse dom, manifestação de óleo, de azeite, as pedras preciosas, obturação de dentes, arrebatamentos, viagens dimensionais, anjos, ministração com anjos, está tudo na operação de milagres através do Toca e Revela, como o pastor Antônio chama, tá entendendo? A anestesia espiritual, precisamente, é uma operação de milagre, não é o dom de curar. O dom de curar é a cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual. Isso, o foco, como diz o pastor Marcelo, o foco. Se você foca num ministério para desenvolver aquele ministério na sua igreja e ora só para aquele ministério, é ele que vai crescer mais. Entendeu? Aquilo que você foca, que você gera, é o que mais vai crescer. Tá entendendo? Se for expansão de reino, o reino que vai crescer. Entendeu? No meu caso, eu foquei na minha igreja que os discípulos andassem como pastor. E todos lá na nossa igreja oram como eu oro. Onde eles vão, sai curando todo mundo, sai expulsando capeta, sai pisando na careca do diabo e operando milagres. Porque esse é o foco da igreja. Eu foquei no ministério onde o pastor e os filhos têm liberdade, onde todos têm vida. Porque o pastor que não ensina as ovelhas, ele não tem vida. Ele vive para a igreja. Toda hora tem alguém ligando: pastor, tem alguém mal aqui, pastor, tem um demoniado, pastor, o casal está brigando. E ninguém resolve nada, fica tudo nas costas do pastor. E isso não é bom para a igreja, não é bom para o corpo de Cristo. Aleluias! Benção. Expulsando demônios. O dom da fé também é ativo na hora de expulsar demônios, viu, queridos? Muito ativo. O dom da fé ele é ativo fortemente na hora de expulsar demônio. Outra área em que o dom da fé opera juntamente com outros dons do Espírito Santo é a área da expulsão de espíritos malignos. Na expulsão de demônios, o dom do discernimento de espíritos ou o dom da palavra de conhecimento, bem como o dom da fé, estão em operação. Se você não discerne nem vê o espírito, muito frequentemente a presença do espírito maligno é revelada através da palavra de conhecimento. Mas o dom da fé ainda tem que ser exercido na expulsão dos espíritos. Com nossas próprias forças não conseguimos lidar com o diabo. Deus, porém, nos tem dado sua palavra, seu poder, sua autoridade e todos os equipamentos espirituais necessários para concretizar a derrota de Satanás em nossa própria vida. É uma parte daquele equipamento espiritual que Deus nos tem dado, esse dom sobrenatural da fé. Em segundo lugar, temos visto que esse dom da fé era manifesto visando a proteção pessoal em circunstâncias perigosas, tais como o caso de Daniel na cova dos leões. Terceiro, esse dom da fé era manifestado em favor do sustento sobrenatural num período de fome. Percebemos esse fato, por exemplo, no caso de Elias, quando foi alimentado pelos corvos. 1 Reis 17, 3, 6. Forçosamente, a fé que Elias tinha foi dada a ele de modo sobrenatural, pois estava além do alcance da fé normal. Acreditar que os corvos o alimentariam, estava além da fé normal acreditar que os corvos o alimentariam, mas, de fato, trouxeram alimento de manhã e de noite para ele. Lembre-se que a fé comum provém de ouvirmos a palavra de Deus, Romanos 10, 17. O dom da fé, no entanto, é manifestado pelo Espírito Santo para capacitar a pessoa de receber um milagre, além da capacidade da fé comum receber. Quarto, esse dom da fé é manifestado para ressuscitar os mortos, conforme já indiquei. Quinto, o dom da fé é usado na expulsão de espíritos malignos. Quando expulsamos demônios, confiamos em Deus para honrar a nossa palavra como se fosse a dele. Eu vejo pessoas expulsar demônios, eu parei com isso, eu gostava de fazer isso, eu parei. Meu Deus, põe uma lança na minha mão e arremessa a lança, os capirotos voam longe. Meu Deus, põe uma flecha aqui e pega um arco fictício e atira. O dom da fé é operação. Com o dom da fé é operação que você disser, Deus assina. Se o dom da fé estiver operando, você fala: vai cair agora uma bigorna de 1000 quilos sobre a cabeça do diabo, ele vai esmagar. Vai descer uma bigorna de 1000 quilos. Porque a sua fé vai gerar no mundo espiritual, trazer para o mundo natural e vai acontecer. Tá entendendo?
vai acontecer, porque com o dom da fé em operação tudo é possível. A palavra do Senhor é clara, diz assim: tudo é possível ao que crê. Sexto, em algumas circunstâncias esse dom entra em operação na imposição das mãos para as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Quem já orou para o batismo do Espírito Santo aí, queridos, o dom da fé ativa nesse momento em que você vai orar para o batismo do Espírito Santo. Gálatas 3,5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3,5. Quando Paulo disse aos Gálatas, aquele que opera milagres entre vós, estava se referindo à operação de milagres. Mas antes disso, já dissera, aquele, pois, que vos concede o Espírito, ou seja, batiza no Espírito Santo. Paulo estava falando primeiramente a respeito de ministrar o Espírito Santo e depois falava a respeito do dom da operação de milagres. Então, Paulo acrescenta, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não, entenda, queridos, pela pregação da fé, não é pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas é a fé natural. Nós estamos falando da fé sobrenatural, está no versículo 5. É óbvio que pela pregação da fé, que pertence a cada crente, mas alguns do corpo de Cristo têm um ministério maior nesse sentido, e o dom da fé acompanha o ministério deles. Em outras palavras, esse dom da fé está em operação muitas vezes quando se trata de ministrar o batismo do Espírito Santo aos crentes. Esse dom entra em operação com o ministério de imposição de mãos, conforme já falei. Há alguns que estão com equipamento sobrenatural para um ministério desse tipo. Fica claro que todo e qualquer crente que impor as mãos nas pessoas usando a fé geral e apropriar-se das promessas de Deus registradas na sua palavra, mesmo para elas receberem o Espírito Santo, quando, porém, se trata de uma manifestação do Espírito de Deus, transmitida através de uma pessoa para outra, é o dom do Espírito que opera. Se você impuser as mãos em alguém para este receber uma cura ou qualquer outra bênção, sem haver um dom do Espírito Santo em operação, aquela pessoa pode simplesmente receber pela fé tudo aquilo que a palavra promete. Ou seja, se você não tem os dons do Espírito Santo e quer que uma pessoa receba uma cura, mas eu, pastor, nunca orei pelos dons. Amém, ore pela palavra. A palavra declara que vai receber, vai receber. A palavra declara que está curado, está curado. Declare pela palavra, também funciona. Mas não é a operação dos dons. Até mesmo porque curar os enfermos é um mandamento. Declare por mandamento e as pessoas serão curadas. A imposição das mãos nesse caso é simplesmente ponto de contato para quem recebe a bênção, liberando assim a sua fé na palavra de Deus. E, logicamente, se a pessoa recebe pela fé a bênção, não deixa de se tratar de uma demonstração do poder de Deus. Deus opera através de demonstrações soberanas de poder, através da manifestação sobrenaturais nos dons do Espírito Santo, bem como através da fé simples na sua palavra. Sendo assim, esse dom da fé pode estar em operação para ministrar o Espírito Santo nos crentes, transmitindo a plenitude de Deus, que é a promessa do Pai, enriquecendo a alma e revestindo de poder para o serviço espiritual. Resumindo, podemos dizer que, pelo dom da fé, a violência do fogo foi controlada, como no caso de Elias, 1 Reis 18:38. Pelo dom da fé, houve manifestação sobrenatural de poderes milagrosos para alimentar e sustentar um homem de modo sobrenatural. 1 Reis 19:4-6. Outro viveu e labutou durante 40 dias, sem alimentos nem água, e foi sustentado. Êxodo 34:28. Anjos têm guardado os servos de Deus, protegendo-os, porque esse dom estava em manifestação. Homens têm sido livrados da ferocidade das feras, assim como Daniel da cova dos leões. O dom da fé traz uma paz interior ao espírito daqueles que, através das quais esse dom é manifestado,
Pedro, por exemplo, um homem condenado à morte, dormia na própria véspera da sua execução e foi livrado da morte. Atos 12, 6 a 11. E por meio desse dom, interrompeu-se uma tempestade violenta que ameaçava afundar um barco no mar e destruir as vidas humanas. Marcos 4,39. O dom da fé pode expulsar espíritos imundos dos corpos humanos que tinham sido contaminados por essa presença maligna. Por outro lado, esse dom também pode estar em operação ao ministrar o batismo no Espírito Santo. Além disso, mediante esse dom da fé, sabemos que podem ser pronunciadas bênçãos que podem transformar milagrosa e permanentemente o decurso inteiro da vida de uma pessoa, à medida que nos apropriamos da palavra de Deus a respeito dos dons do Espírito Santo. Virão mais manifestações do Espírito de Deus, em maior frequência do que no passado. E haverá grandes manifestações de poder de Deus, mediante os dons do Espírito Santo. Nesse dia e hora em que vivemos, esses dons do Espírito Santo serão necessários para levar a efeito aquilo que Deus deseja fazer na terra. Terminamos essa, queridos. Terminamos essa bem na hora. Eu creio que está bem na hora. Amanhã nós falaremos da operação de milagres, o dom de operar milagres. Se alguém teve dúvida do dom da fé, pergunte lá no grupo de estudo e estaremos respondendo. É claro que foi bem explicado, o dom da fé ele serve para te ajudar na operação dos outros dons, ou ele é um dom passivo, que abençoa a sua vida operando milagre a seu favor. Está entendendo? Ele é um dom que ele ativa passivamente, trazendo do reino sobrenatural para o reino carnal, para o reino material, aquilo que você gerar no seu coração como bênção para a sua vida ou para a vida de uma outra pessoa, como uma ressurreição, como uma bênção de prosperidade, como uma bênção efetiva na vida das pessoas. Está entendendo? Graças a Deus, nós temos profetizado bênçãos nas vidas das pessoas e elas têm acontecido, porque quando falamos pela fé, o Senhor tem automaticamente derramado essas bênçãos. Amém? E eu creio que Deus vai fazer isso na vida de todos os amados, porque a glória é dele, ele quer edificar a vida de todos. Queridos, alguns que eu não falei a paz do Senhor, que eu não respondi muita coisa, se houver alguma pergunta, a gente responde. Eu vou fazer assim porque hoje eu consegui eliminar bastante matéria, senão não acaba a aula. Eu preciso entrar nos tronos, eu preciso alinhar os tronos ainda com vocês, eu preciso edificar ainda esse ponto que está faltando. Olha só que da hora, ó. Posso orar por você? Evangelismo fiel, tá pronta. Mais uma para a glória de Deus. Dá uma olhada, vê se não tem pergunta. Alguém fez alguma pergunta que eu não respondi? Se alguém fez alguma pergunta que eu não respondi, queridos, pode fazer aqui que eu respondo agora. Se alguém tem alguma pergunta, algo que ficou oculto, que não foi respondido, pode falar agora. Isso, pastor. Vou colocar no grupo um vídeo que mostra a cura através de uma voltinha. Boa, muito boa. Muito boa mesmo. Eu sou muito ruim para gravar as coisas, mas eu tenho ministrado cura através de um gole de água, placebo, comprimido inexistente. Tudo isso você pode fazer, que se você tiver com a fé ativa. Testemunha aí a Letícia. Conosco aconteceu, o pastor declarou e recebemos. Glória a Deus. Isso é bênção demais. E os filhos que honram os pais, eles recebem muito mais, muito mais, muito mais. So great, guy. So great. É muito bom sim recebermos do Pai aquilo que Ele tem para nós como promessa. E quando nós alinhamos a nossa vida com Ele, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele abençoa a nossa vida. Amém, pastor, é isso mesmo, elementos de fé. Queridos, eu quero orar agora. Eu não sei nem pelo que eu vou orar hoje. Alguém precisa de alguma oração para a gente estar encerrando? Amém? Eu vou orar abençoando a vida. Se alguém precisa, escreve só assim: eu. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abra as portas na vida desses servos que aqui, Senhor, que nos ouve nessa noite. Que essa mesma unção gerada, Pai, essa mesma unção que está nesse momento queimando como fogo, venha tocar essas vidas, abrindo portas dimensionais, portas de prosperidade,
Portas, Pai, que trazem através do elemento da fé, Senhor, as bênçãos para os seus ministérios, para a vida pessoal, milagres criativos, Pai, para a vida financeira, meu Pai. Eu peço, Senhor, que as bênçãos do Senhor, meu Deus, estejam sobre a vida deles, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar sem medida na vida de cada um deles. Façam assim com as suas mãos. Meu Deus, desse mesmo dom, Senhor, que o Senhor tem nos usado, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, e que estamos sendo usados pelo Senhor, o dom da fé. Pai, eu quero impartir sobre seus servos, para que eles possam mover no sobrenatural, para que eles possam ressuscitar os mortos, para que eles possam, Pai, impor as mãos dos paralíticos, andar como o Senhor tem feito em nosso ministério, para que eles possam prosperar vidas, abençoar pessoas. Meu Deus, prepara o coração deles para receber não quanto o Senhor tem me usado, porque é tudo seu, mas usar o dobro, o triplo, o quádruplo, Senhor, muito mais do que tem nos usado. Que o Senhor agora, Senhor, conceda a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, receba o dom da fé. Receba. Amém. Pela Fran. Sim. Põe as suas mãos assim, Lê. Mr. Marcelo. Oração acerca de quê, Marcelo Botelho? Aleluias. Põe as suas mãos assim. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por representação através da vida da Letícia. Meu Pai, eu vejo o Senhor Espírito de tranca-rua e tranca tudo. Eu vejo as mãos da Franciele amarrada por 7 cadeados. Meu Deus, eu determino agora, Senhor, que esses 3 demônios que estão impedindo que ela venha para os caminhos do Senhor, que ela volte para casa. Esses demônios que fecharam os caminhos, colocaram numa encruzilhada, sejam amarrados agora. Envie os seus anjos, os anjos de Miguel, para amarrar e levar esses demônios para o abismo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu vejo 7 saias atrás dela. Amarra também, anjos do Senhor, essa pomba gira maldita. Amarra, meu Deus. Que fedor de perfume, cheiro forte de perfume. Amarra, leva para o abismo essa maldita. Leva para o abismo em nome do Senhor Jesus. Eu decreto em nome do Senhor Jesus a libertação na vida dela, os caminhos abertos, que ela saia da estrada e ache o caminho, que o Senhor seja a luz que ilumine os caminhos dela, seja a lâmpada para os pés dela, assim como é a sua palavra. Espírito Santo, guia a sua filha para casa, assim como o filho pródigo, aquele que estava perdido e achou paz. Traga também a Franciele, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, a mesma dormência que está nas minhas mãos, venha sobre a mão da sua serva. Isso. Eu já vejo um monte de brilhos nas minhas mãos. Desse mesmo brilho, Senhor, como confirmação na mão da sua serva. Vem com brilho, vem com azeite, vem com tudo que é do céu sobre ela, confirmando a palavra em nome de Jesus. Querido Marcelo Botelho, feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim. Espírito de enfermidade, solta o peito do Marcelo agora, eu já te vi. Em nome do Senhor Jesus. É como uma fibromialgia, uma fibrilação muscular, uma fibrose, mas eu vejo algo preto, é como uma veia entupida. Meu Deus, toca agora, arranca esse espírito maligno que colocou esse entupimento na veia dele. Arranca agora, toca! Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Em nome do Senhor Jesus, saia da vida dele espírito de enfermidade. Saia da vida dele espírito de aflição. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toca agora na vida dele. Meu Deus, acenda o fogo. Vai queimando todos aqueles que têm enfermidade agora. Vai queimando, vai queimando. Queima. Queima em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade em todos aqueles que estão nos ouvindo. Vai queimando. O Espírito Santo vai tocando com fogo. Fogo, mais fogo. Aumenta o fogo. O fogo vai passando pelos braços, a partir das mãos. Chega as enfermidades. Vai queimando. Queima todas elas. Queima. Queima. Eu determino a cura agora em nome de Jesus. Receba. Isa, irmã Isa, fecha a mão assim, ó. Fecha a mão assim. Espírito Santo, eu vejo uma obra na vida da família dela. É uma obra de feitiçaria, uma obra de macumbaria. E ainda é o mesmo cheiro, é a mesma pombagira maldita. Se o Senhor confirma essa palavra, meu Deus, passa uma cola espiritual na mão dela que está fechada, só que está fechada. E cola agora em nome de Jesus.
Pode colar. Isa, sua mão está colada? Se estiver colada, escreve só assim, sim. Irmã Isa, se a mão estiver colada, escreve sim. Glória a Deus, Letícia. É bênção. Amém. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todo demônio que foi enviado contra a vida dela, com macumbaria, com feitiçaria, traz agora para a mão dela, anjos do Senhor, amarra esses demônios agora que estão na mão dela, todos eles, todos que foram mandados, amarra e leva para o abismo, e quando eu soprar, a mão dela solta agora, quando eu soprar, os demônios são amarrados, e é levado para o abismo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Meu Deus, eu ministro agora nojo, ânsia de vômito na Isa. Nojo, toda macumba feita, vem agora através do vômito. Nojo, para fora, toda obra do diabo, toda obra das trevas, toda obra de macumbaria, para fora, vômito, mais, aumenta o nojo, mais, em nome do Senhor Jesus, mais forte, isso, Espírito Santo, assim que ela terminar de vomitar, amarra agora o demônio que foi mandado através de consagração de alimentos. Em nome de Jesus. Isso. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, Letícia. Glória a Deus. Deus é bom. Você está bem, Isa? Se você vomitou já, Isa, escreve aqui sim. Aleluias. A aula de amanhã está prontinha já, ó, gente. Me adiantei hoje. Glória a Deus. Deu tempo de me adiantar. Aleluias. Isa, vomitou já? Já está passando bem? Se já está passando bem, escreve sim de novo. Tinha obra de macumba feita para o seu casamento, para destruir a sua vida sentimental, para destruir a sua família, Isa. Já está bem? Se está bem, escreve sim para a gente estar encerrando em nome de Jesus. Cremos, isso mesmo, Marcelo. Temos que crer. Amém. Então recebam, queridos, a sua bênção. Recebam a paz de Cristo que excede todo entendimento. Que ela reine em vosso coração. E que o amor do Senhor esteja com todos vós. E todos fiquem com Deus. E não esqueçam, daqui a pouco eu sei que todos vão orar. Orem por mim também, tá bom? Me apresentem em oração, porque a batalha por vocês tem sido grande. Não é fácil não, mas Deus é conosco, Ele nos dá força. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus e até amanhã.